Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, um programa do coração de Deus para você, para estudarmos juntos a palavra de Deus. Estamos nesta série de programas sobre Israel, conversando por que Deus escolheu Israel, conversando por que Deus tem esse plano tão maravilhoso para esta nação e como devemos olhar para Israel como igreja, como povo de Deus. No programa de hoje conversaremos sobre o futuro de Israel. O que Deus planejou para esta nação? O que está para acontecer com esta nação muito em breve? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir a voz do Espírito Santo. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, estamos estudando sobre Israel e vemos como Deus, de uma maneira tão maravilhosa, separou este povo, separou esta nação e as bênçãos que Deus trouxe para Abraão, Ele trouxe para toda a sua descendência. Deus prometeu dar-lhe aquela terra, Ele prometeu a Abraão que Ele daria aquela terra das suas peregrinações, a ele e a sua descendência depois dele, confirmando a sua palavra a Isaac, a Jacó, aos 12 patriarcas e a toda a sua descendência. Deus disse a Abraão que faria dele uma bênção e que ele seria abençoado e que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. Nele, em Abraão, ou seja, no descendente dele, naquela pérola de grande preço, valorizada, naquela joia preciosa para todo mundo, no pão da vida, na luz do mundo, no bom pastor, no Senhor que é a ressurreição e a vida, em Cristo Jesus. Jesus de Nazaré, o descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, que esmagaria a cabeça da serpente, que venceria o poder do diabo e o poder da morte. Yeshua de Nazaré, o Messias prometido. Nele se cumpriram todas as profecias. Você pode pesquisar, pode olhar todas as profecias bíblicas a respeito do Messias e você vai descobrir que em Jesus Cristo, em Jesus o Messias, Yeshua, todas as profecias se cumpriram. O seu nascimento nasceu de uma virgem, nasceu em Belém da Judéia. Ele vai para o Egito e o Senhor diz, do Egito chamei o meu filho. Jesus, ele vai morar em Nazaré, por isso ele é chamado o Nazareno. A estrela que brilha nos céus na noite que o Senhor nasceu, anunciando ao mundo a vinda do Filho de Deus. O coral de anjos que cantou ali para os pastores, anunciando uma notícia de grande alegria para todo o povo, é que havia nascido na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Nós vemos todas as profecias se cumprindo em Jesus, até mesmo a sua crucificação, seguindo o Salmo 22, em cada detalhe, em cada versículo, quando Jesus ali na cruz, com seus braços abertos, Jesus sendo pregado ali, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele estava citando o Salmo 22. Ele estava dizendo aos judeus que estavam ali, em outras palavras, olhem o Salmo 22 se cumprindo agora. E no Salmo diz, transpassaram-me as mãos e os meus pés. Eles estão me encarando, repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Este Salmo foi escrito mais de 700 anos, quase 1000 anos antes de Jesus nascer. Cada detalhe se cumprindo ali na cruz, em Jesus de Nazaré. Ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Nem os seus próprios discípulos estavam crendo, não estavam preparados para a ressurreição do Senhor.
mas ele ressuscitou e se revelou glorioso. Apareceu aos discípulos durante 40 dias, centenas, milhares de testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Sua família, seus irmãos, creram nele depois que o Senhor ressuscitou. Era algo tremendamente maravilhoso, inédito. Ele disse, eu não vou dar nenhum sinal para esta geração má e perversa, apesar de todos os sinais de Isaías 61, que diz, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me enviou para pregar libertação aos cativos, dar vista aos cegos, curar os coxos, fazer ressuscitar os mortos, o poder de Deus, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus cumpriu. Ele disse para João Batista, falem para João o que vocês estão vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, mortos ressuscitam, enfermos são curados, aos pobres é pregado o evangelho do reino. Anunciem isto a João. Está se cumprindo a Escritura em mim, no Filho do Homem. Quando Jesus esteve em Nazaré e ele tomou o rolo da lei e foi ler naquele dia, ele leu exatamente Isaías 61, que diz, o Espírito de Deus está sobre mim. E ele disse, hoje se cumpriu esta Escritura. Hoje, Jesus de Nazaré. Todo o propósito de Deus em Abraão, em Israel, para levantar esta nação, era para apresentar a salvação ao mundo. Jesus. Mas Deus é misericordioso. Deus não toma um instrumento e depois o joga fora. Deus não descarta ninguém, nenhuma pessoa. Você jamais será descartado por Ele. Mas no propósito de Deus, Deus teve o seu propósito com a nação de Israel. E há uma história caminhando com esta nação. Abraão, Isaac, Jacó com seus 12 filhos vão ao Egito. Abraão até Jacó, eles moram em Canaã, moram ali junto a Hebrom e caminham por toda esta terra, norte e sul, leste e oeste. O Senhor disse a Abraão, onde pisar a planta dos seus pés, isso eu dou a vocês e a sua descendência. Jacó, com seus 12 filhos, os 12 patriarcas, desce ao Egito. Com 75 pessoas, seus filhos, netos, alguns servos, eles descem ao Egito e ficam lá como escravos. Por 150 anos de escravidão, mas ficaram lá 430 anos. E depois regressaram, vieram para a terra prometida e conquistaram esta terra através de Josué. Veio o período dos juízes. Então, o povo não tinha a lei, não estava seguindo a lei, seus líderes, cada um fazia o que ele achava melhor. E então, no período dos juízes, o povo se afastava de Deus, vinha um opressor, e o povo clamava a Deus e Deus livrava. Levantava um juiz, levantou Sansão, levantou Jefté, levantou Gideão, levantou outros juízes, como Débora. O Senhor levantou os juízes ali para trazer o povo de volta à sensatez, de volta à palavra de Deus. O último juiz foi Samuel. Samuel ungiu o primeiro rei e também o segundo. Samuel ungiu Saul e ungiu também Davi. Depois de Davi, Salomão. O reino se divide depois de Salomão. Reino do norte com 10 tribos, capital Samaria. O reino do sul, com a capital em Jerusalém, 2 tribos. E esses reis, alguns reis bons, levam o reino de Judá a buscar ao Senhor. Levam o povo a reformas e a se voltarem à palavra de Deus, com Josias, com Ezequias, com alguns reis que foram bons, mas houve reis que levaram o povo para o pecado. E esse pecado de levantar imagens de escultura, paganismo, sacrifícios humanos, isto fez com que o juízo viesse sobre Jerusalém. Então, nós vamos ver aqui que na época de Moisés foi levantado o tabernáculo no deserto
para o culto ao Senhor. Davi quis construir o templo para abrigar a Arca da Aliança, mas Deus disse, não, Davi, você é um homem sanguinário, você é um homem de guerra, você já derramou muito sangue, você não me levantará um templo, mas o seu filho, Salomão, ou seja, o filho da paz, Salomão, levanta o templo. Aquele templo belíssimo, de ouro, com bronze, aquele templo reluzente, que foi uma das maravilhas do mundo antigo. Salomão levanta o templo. Mas Salomão também, ele vai para o lado da idolatria, vem juízo, e no reino do seu filho, Roboão, o reino se divide. O reino do norte estabelece em Betel e Dan bezerros de ouro, para que o povo entrasse na idolatria. Judá persevera seguindo ao Senhor ao sul, com a capital em Jerusalém. O reino do norte foi levado para a Síria e nunca mais voltaram. O reino do sul persiste quase 200 anos depois que se desfez o reino do norte e surgiram os samaritanos, povos vindos de outros lugares para ocupar aquela terra ali. Aprenderam o culto de Israel, mas o faziam de uma maneira misturada, o culto dos samaritanos. E então, depois desse tempo, 180 e poucos anos, depois que a Síria levou o reino do norte, o reino do sul também é levado para a Babilônia. 70 anos estão na Babilônia. E ali eles vão aprender que não há nada melhor do que servir o Deus de Israel, o Deus único e verdadeiro. Quando o reino de Israel esteve em Babilônia, o templo foi totalmente destruído. Todos os seus utensílios foram levados para a Babilônia. Todos aqueles utensílios de ouro, de prata, aquelas taças, aquelas bacias, garfos, tudo que era usado pelos sacerdotes, tudo que Salomão fez de ouro, foi levado para a Babilônia. Na Babilônia ficaram por 70 anos. Então Deus levanta Neemias, Deus traz de volta Esdras. Esdras levanta o templo, Neemias restabelece a glória de Jerusalém. Restabelece os seus muros, as suas portas e o culto ao Senhor no templo. Então, ali está o segundo templo. É claro que não tinha a beleza do primeiro templo. E neste segundo templo, reconstruído por Esdras e Neemias, ali o povo de Deus vai voltar ao culto ao Senhor. Mas, enquanto isso, no mundo, alguns impérios, vem o Império Macedônico, depois do Império Medo-Persa. O Império Macedônico com Alexandre o Grande. Alexandre morre e deixa o seu império para 4 generais. Um deles, Antíoco Epifânio, ele ali dominando sobre a Palestina, ele exige que os judeus sejam religiosos como os gregos. Ele quer estabelecer a religião grega, a mitologia grega na Palestina. Exige que todos aprendam a falar a língua grega, e isso acontece. Mas quando ele quer descer goela abaixo a sua religião, e sacrificando um porco sobre o altar do Senhor, trazendo abominação sobre o templo do Senhor, vem a revolta dos Macabeus. Os Macabeus são sacerdotes, linhagem sacerdotal, e lutam contra os gregos, lutam contra o Império Macedônico ali, lutam contra as forças de Antíoco Epifânio e prevalecem. Eles limpam o templo. E acontece algo tremendamente maravilhoso, que não está registrado na Bíblia, mas nos livros históricos, os livros dos Macabeus. E a história conta como que o sacerdote Matatias, com seus filhos Jonatas, Simão, e como eles lutam e então vão limpar o templo. Mas eles têm azeite para a dedicação do templo somente para um dia. E demora para o azeite ficar pronto, o azeite aquelas coisas para a purificação do templo, 9 dias. E o azeite que eles tinham dura
que era para um dia só, dura os 9 dias. Então eles fizeram um candelabro de 9 braços, chamado Hanukkah. E surgiu aí a festa da dedicação ou a festa das luzes. Jesus mesmo, ele comemorava esta festa das luzes. A festa de Hanukkah está escrito lá no Evangelho de João, que era a festa das luzes, era inverno, que é no mês de dezembro, e Jesus ali estava em Jerusalém. Jesus ali estava nesta festa da dedicação. E Herodes, então, ele assume o poder da Palestina, da Judeia. Herodes quer agradar os judeus, então ele reforma o templo. Ele leva 46 anos, a vida toda dele pública, 46 anos, trazendo mármore, granito de longe, de outras nações, para colocar no templo. Enche o templo de colunas majestosas, imensas, tão lindas, que os discípulos admirados falam com Jesus: Mestre, olha que pedras, que construções, olha estas colunas. E Jesus disse: vocês estão vendo tudo isto? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aquele templo majestoso, imenso, foi totalmente derrubado, destruído. Não ficou pedra sobre pedra em Jerusalém, no templo de Herodes. Isso aconteceu no ano 70 da nossa era, 40 anos depois que Jesus disse estas palavras. Então nós vemos que esta história de Jerusalém, até a sua destruição, e a destruição trouxe a diáspora, os judeus foram espalhados pelo mundo todo, no ano 70. E no ano 135 da nossa era, Jerusalém foi reconstruída pelos romanos. Reconstruída levando o nome de Aelia Capitolina. Mas foi proibido ao povo de Israel, aos judeus, estarem ali e terem o seu culto em Jerusalém. Era uma cidade totalmente romana, totalmente profana, totalmente pagã. E os judeus não podiam estar ali em Aelia Capitolina. Mas Paulo nos diz em Romanos capítulo 11, de 1 a 10, ele diz assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência da tribo de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Paulo está dizendo aqui, olha, igreja, Deus não rejeitou Israel. Deus continua tendo um plano para Israel. Ele disse, eu mesmo, junto com Paulo, todos os primeiros apóstolos eram todos judeus. A igreja primitiva era toda feita de judeus. No dia de Pentecostes, os que receberam Jesus como Messias eram judeus. Deus não rejeitou o seu povo. Paulo é chamado o apóstolo dos gentios. Deus podia ter escolhido Cornélio para ser o apóstolo dos gentios, pois Cornélio foi o primeiro gentio a receber a visita da igreja de Cristo e a receber a palavra. Era para Cornélio ser o apóstolo dos gentios, mas foi um judeu, Paulo, o apóstolo dos gentios. Deus não rejeitou o seu povo, Deus não abandonou Israel, Deus não se descartou o povo de Israel, mas continua havendo uma promessa. E vamos continuar no texto o que está escrito. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Elias achou que viria um grande avivamento sobre Israel quando ele subiu ao Monte Carmelo e matou ali os 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Astarotes,
quando ele fez um limpa e o povo gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas o avivamento não veio e a rainha Jezabel queria matar Elias e disse que o mataria. Elias então, ele foge e Deus vai se encontrar com ele e Deus diz: o que você faz aqui, Elias? Ele disse: Senhor, eu fiquei sozinho. Mataram teus profetas, não tem esperança para Israel, só eu, não há esperança para Israel. Mas Deus respondeu a ele o quê? Olha o versículo, que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Deus havia reservado um remanescente. Sempre houve um remanescente em Israel. Sempre houve um remanescente fiel. Um povo que ama o Senhor, um povo que busca o Senhor, um povo que crê no Filho de Deus, em Yeshua HaMashiach. Sempre houve um remanescente. 7.000. 7 é um número completo, é um número redondo, é um número de Deus. 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. E o Senhor continua dizendo: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Deus não rejeitou o seu povo. Deus não abandonou Israel. Deus não descartou esta nação e disse: não os quero. Absolutamente. Sempre houve um remanescente que ama a Deus, fiel às Escrituras. Sempre houve pessoas amadas pelo Senhor. O texto continua dizendo: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Paulo então está falando aqui, olha, não é de acordo com a religiosidade judaica, não é de acordo com a lei, mas é pela graça. Graça é um favor imerecido. Graça é o que recebemos de Deus sem merecer. Isto também alcançou Israel, do mesmo modo que alcançou os gentios. E Paulo continua dizendo: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou? E os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. É um mistério muito grande quando este endurecimento veio da parte de Deus. Deus endureceu o coração de Faraó para que Deus pudesse manifestar a sua glória e os seus juízos sobre os deuses do Egito. E agora, em Israel, Deus trouxe um endurecimento, olhos que não enxergam, ouvidos que não entendem que Jesus é o Cristo, não entendem que a profecia de Daniel se cumpriu há 2000 anos atrás, que não tem jeito do Messias vir hoje para dar a sua vida, nascer hoje em Belém da Judéia, não tem jeito de se cumprir hoje no Messias, foi o cumprimento há 2000 anos atrás, conforme Daniel fala no capítulo 9. Mas eles não enxergam. Houve um entorpecimento da parte de Deus sobre os judeus. Para quê? Que mistério é este? E diz Davi, fala o texto: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. O Senhor está dizendo que, através deste endurecimento de Israel, veio a oportunidade para os gentios. O apóstolo Paulo, ele sempre procurava pregar o evangelho primeiro para os judeus, primeiro nas sinagogas, depois para os gentios.
Onde ele ia, os judeus rejeitavam, ele ia para os gentios. Mas sempre houve judeus convertidos. Sempre houve um remanescente que creu. E isso continua hoje e será assim até a vinda do Senhor. Amém? Deus, na história de Israel, jamais abandonou o seu povo. E Ele tem uma promessa de que no final todo Israel será salvo. E esse remanescente está sempre diante do Senhor, crendo em Jesus. Você já crê em Jesus como Senhor e Salvador? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para que o Senhor possa entrar em minha vida, perdoar os meus pecados e dar-me uma vida de alegria, de gozo e de paz na Tua presença. Eu Te recebo, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Enche-me da Tua presença. Ó Jesus, eu quero mais de Ti. Quero viver para a Tua glória. Quero pregar a Tua palavra e fazer a Tua vontade. Ensina-me e ajuda-me. Eu me entrego a Ti hoje e para sempre. Amém. Amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.